Ah, meus amigos, hoje é dia de falar a verdade. E é uma verdade que dói. Olha, zero marketing, zero glamour, zero historinha de concurseiro sendo aprovado para cargo de juiz com um ano de estudo. Hoje, vou falar uma verdade que dói muito. Hoje é dia de falar um pouco da realidade. E uma delas, você não vai ser aprovado no seu primeiro concurso. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho de mim. Bom, eu estudei em média em torno de 5 anos para o concurso de procurador de Estado. Olha, 5 anos é praticamente uma outra faculdade. E no meio de tudo isso, pandemia, mestrado, família, escritório. E sabe qual que é a fórmula mágica? Nenhuma. Estudo. Horas praticadas, que eu vou explicar já já o que é. E aí me pergunto, reprovações, Ivan? Olha, eu nem sei quantas, mas foram muitas. Sabe quando eu abri aquela página de acompanhamento do CESP, que hoje é Sebraspo, e eu vi o tanto de concurso que eu tinha me inscrito, não passaram em nenhum. Editor, edição, coloca aí para que todos vejam. Olha, eu tirei print de alguns desses concursos. Tá aí, ó. Foi aprovado na STF em 2013, foi aprovado no TCU em 2012 para técnico, não foi aprovado em Manaus, não foi aprovado em Mato Grosso do Sul, não foi aprovado em Recife. Olha, muita coisa. E eu tirei só o print de algumas. A que mais doeu, muitos perguntam, reprovado na prova oral da Procuradoria do Estado do Goiás, por uma pontuação minúscula. Tá aí na tela para vocês, ó. Candidato não habilitado. Perdi o ar, viu, quando eu li isso daí. Eu esperava um aprovado ali, viu? Na prova oral, resultado, candidato não habilitado. É duro, é difícil, é complicado, eu sei. Eu sei exatamente o que você está passando. Mas como eu comentei no começo do vídeo, você não vai ser aprovado no seu primeiro concurso. Eu busquei aqui a média de idade dos aprovados. Veja só o que eu encontrei. No TJ de São Paulo, um concurso para magistratura, ele fez um estudo bem interessante. Ele me traz dados de 2002 a 2014 e eu busquei dados de 2025. Sabe qual era a média de idade dos aprovados em 2002? Coloca na tela aí, editor. Isso mesmo, 27 anos era a média dos aprovados, a média de idade dos aprovados em 2002. Veja que essa média, com o passar dos anos, foi aumentando. Em 2004, 27 anos continuou. Aí eu pulo para 2006, 28 anos. 2008 já pula para 30 anos. Chegando a 2014, a média de idade de 32 anos. E simplesmente, em 2025, no último concurso, a média de idade do TJ São Paulo foi de 32,5 anos. Então se estabilizou de 2014 até 2025. Mas não é uma média pequena. Isso me indica um estudo de anos, muito possivelmente próximo do que eu realizei para a Procuradoria de Estado. Em torno de 5 anos, 6 anos de estudo. Sim, é duro ouvir isso, né? Mas é uma verdade que precisa ser dita. Inclusive, eu achei a média de idade de 2022, o TJ Rio Grande do Sul. Na magistratura gaúcha. A média de idade dos aprovados foi de 37 anos. Bom, mas calma, eu não vim aqui para desanimar ninguém. Na verdade, eu vim trazer uma conclusão muito interessante. Fique até o final. O que eu quero trazer para vocês? Que essa média de idade aumentando me indica uma coisa muito interessante, que não é motivação, não é questão de talento, não é questão de QI, simplesmente é questão de horas praticadas, de sentar e estudar. E não sou eu quem estou dizendo isso, um coaching de internet, seja lá o que for. Não, calma lá, eu não posso falar coisas sem bases científicas para vocês. E é isso que eu trago hoje. Simplesmente o cientista considerado o especialista dos especialistas, Carl Anders Ericsson, sueco. Ele é especialista em performance. Ele simplesmente estudou violinistas, pianistas, atletas olímpicos, campeões de xadrez, grandes cirurgiões, pilotos, músicos conceituados, e ele chegou a uma conclusão e escreveu um artigo disso de 1993. E a grande conclusão dele é que o que havia de comum entre todos esses grandes, isto é, a elite intelectual, é que existia uma quantidade mínima de dedicação para aquele esporte, para aquela situação que ele se colocava à prova. E ele chamou isso de prática deliberada. Sabe quando o piloto de avião precisa de não sei quantas horas mínimas para poder dirigir um avião com a maior potência? Para dirigir um Boeing, ele precisa de inúmeras horas de voo? É exatamente isso que ele se debruçou. Ele disse que, para determinada categoria de elite, imagine, Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série D. Para estar na Série A, você precisa de uma quantidade mínima de estudo. E ele traz isso com gráficos. Olha, veja que interessante. O primeiro dado, a curva da elite. Simplesmente, na análise de violinistas, ele indicou que alunos com potencial de carreira solo internacional tinham acima de 7.400 horas de prática deliberada, de estudo focado. Já aqueles que seriam profissionais de orquestra
teriam uma carreira de música estável, não seriam os principais, mas teriam uma carreira interessante, seriam os profissionais, eles teriam em torno de 7.336 horas de prática deliberada. Já os bons, isto é, aqueles com potencial para orquestras importantes, eles teriam em torno de 5.300 horas de prática deliberada. Já os professores, destinados ao ensino e não à performance, teriam em torno de 3.400 horas de dedicação. Bom, adaptando isso à rotina do concurseiro, com base nesse estudo científico, para passar em um concurso de carreira fim, hoje tem que ser no mínimo bom dentro dessa classificação deles, tá? E nesse modelo dele, uma boa performance, tem como pré-requisito algo em torno de 5.300, 5.500 horas de prática deliberada. E o que isso significa na prática para o concurseiro? Veja só que interessante. Vamos fazer uma simulação. Um concurseiro que estuda 3 horas por dia de segunda a sexta e no sábado ele estuda 6 horas, ele acumula 21 horas de prática deliberada no estudo, certo? Horas de concentração, horas focadas de estudo efetivo, certo? Isso, ao final de 5 anos, darão 5.460 horas de prática deliberada, que é exatamente a quantidade de anos que normalmente se requisita para passar nos concursos de carreira fim. Você precisa estar, no mínimo, na categoria bom, conforme ele colocou de práticas deliberadas nesse gráfico. Só para que vocês também possam ter uma ideia. A rotina semanal dos grandes violinistas girava em torno de 30 horas semanais de estudo focado. E veja que interessante, os próprios violinistas estudados, de acordo com o decorrer da semana, iam perdendo fôlego e na quarta-feira era um dia muito interessante porque era o vale, era o ponto de menor atenção, de menor estudo dos violinistas, coisa que também normalmente acontece com a gente que estuda para concurso público. Por exemplo, minha quarta-feira, nossa, eu não consegui estudar nada. Normalmente eu tentava fazer um esporte, porque era um dia muito ineficiente. E justamente quando eu vi esse dado, eu falei, nossa, tá lendo aqui a minha rotina de quando eu estudava para concurso público. E esses dados são tão interessantes que eles simplesmente explicam por que a média de idade dos aprovados em carreira fim gira em torno, atualmente, dos 30 aos 32 anos de idade, porque a pessoa precisa de uma quantidade mínima de estudo. Não significa que o aspecto qualitativo não seja importante, ele é mais importante. Inclusive, o próprio Erickson fala, depois de um certo tempo desse estudo dele, que olha, esse número que eu coloquei para vocês não é mágico. Ele é um indício, um indicativo da quantidade mínima necessária de horas que você precisa se dedicar a uma determinada atividade para atingir a excelência, uma performance boa. Mas a qualidade também é importante. Isso se aplica exatamente aqui ao nosso contexto. E esses dados também explicam por que poucos passam antes dos 25 anos de idade, porque estudar um ano não é suficiente de forma estrutural para passar num grande concurso. Explica tudo, pessoal. Você precisa de horas de prática deliberada mínima naquele concurso para aquelas matérias. E isso, pessoal, é libertador, porque simplesmente depende só de você. Claro, existem pessoas mais bem privilegiadas em determinadas situações, existem. Mas assim, não é questão de talento, não é questão de motivação, não é questão de QI, de inteligência. É sim resultado do seu esforço, que eu sei que é um esforço terrível, imenso. Mas veja, isso é muito importante que vocês entendam. Todos podem conseguir. O segundo dado, eu vou trazer outros 2 dados desse estudo que eu gostei bastante. Primeiro, como é que a elite intelectual dorme? Simplesmente ele analisou e disse que os melhores dormiam no mínimo 8 horas. Meus amigos, ele percebeu que o descanso também é um fator primordial na performance. Isso em 93 ele já falava. Os melhores dormiam em torno de 8 horas. Os bons dormiam ali em torno de 7, 8 horas, que eu acho que é o que o concurseiro consegue fazer. Agora, os professores dormiam mal. A vida não é fácil para professor, não. Os professores dormiam mal. Está aí no gráfico, como vocês podem perceber. Mas se eu falar que ele percebeu que os melhores também tiravam soneca, eu sei, vai ser muito para vocês. Mas sim, ele disse no estudo que os melhores tiravam soneca durante a tarde. Eita, Laia, quem dera, hein? Sonho. Mas lá é contexto europeu, é outra realidade. Mas os melhores ainda tiravam sonequinha à tarde. Você consegue tirar essa sonequinha? Fala aqui embaixo nos comentários. E um terceiro dado que me chamou muita atenção, pessoal. Simplesmente ele investigou em que horário que os melhores estudavam. Tinha um padrão? E você sabe a resposta, vai. Qual é o melhor turno para estudar, manhã, tarde ou noite? Ele chegou à conclusão que os melhores estudavam, praticavam grande parte da rotina deles pela manhã. Veja aí o gráfico.
O gráfico mostra o horário em que os 3 grupos praticavam violino. No topo estão os melhores, os best students. No meio, os bons estudantes. E na base, os professores, que não buscavam a alta performance. E olha o padrão, os melhores concentravam quase metade da prática diária entre 9 e 12 horas. Prática profunda, sem interrupção, sem distração, no horário de maior energia cognitiva. Os bons seguiam um padrão parecido, só que com menos intensidade. E os professores, olha só, praticavam quando dava, de forma espalhada, sem foco. Este gráfico prova uma coisa simples e brutal. Alta performance não é estudar muito, é estudar também nas melhores horas do dia, quando o seu cérebro está mais descansado, mais focado, de forma que ele consegue fazer maior interconexões e aderência das informações analisadas. Mas veja como isso faz sentido. Se você fosse um técnico de alta performance, de um atleta de elite, você iria querer que ele fosse treinar à noite? Dificilmente, né? Você ia puxar mais o treino pela manhã. É a mesma coisa do seu cérebro. Então, é claro, não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas este número e vários estudos demonstram que estudar pela manhã rende muito mais. E por fim, a conclusão de tudo isso. Especialistas não nascem. Eles são feitos, são forjados a ferro e fogo. Lembre-se disso. Olha, eu conheço pessoas brilhantes, inteligentíssimas, mas elas só conseguem alguma coisa na vida se elas realmente se dedicarem àquilo. Logicamente que talvez elas podem ir mais rapidamente do que outras pessoas que têm menos capacidade intelectual, sim. Mas o esforço é para todos. Lembre-se que eu estou falando para vocês de coração. Eu conheço muita gente com capacidade intelectual altíssima. Todos se esforçaram. Os que não se esforçaram não chegaram a lugar nenhum. E olha, eu sei exatamente a dor que vocês estão passando nessa longa jornada. Novamente, é uma nova faculdade que vocês estão fazendo, agora estudando para concurso público do mais alto nível. E é por isso que eu estou convidando você a clicar no link na descrição para ingressar na nossa comunidade no WhatsApp. Estarei lá presente e se prepare, porque vai ter um grande lançamento em janeiro do Estratégia. Não fique de fora. Venha conosco nessa jornada. Fiquem com Deus.